Amém. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz, Senhor Jesus. Amém. Quem puder acompanhar a leitura, nós vamos ler o Salmo de número 128. Que diz: Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que do Monte Sião o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com todos nós. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Né? Feliz é aquele que teme o Senhor. Feliz é aquele que anda nos caminhos do Senhor. Que escolhe para viver nos caminhos do Senhor. Porque quando nós estamos com Deus, quando nós deixamos que Deus guie os nossos caminhos, tudo vai bem. Nós podemos até ter lutas, mas Deus sempre nos dá a vitória. Ele sempre é conosco, Ele sempre nos fortalece, nos guia. Né? Muitas vezes nós estamos cansados, oprimidos, aí Deus vem com aquele renovo, né? Nos coloca de pé, nos renova, nos dá a oportunidade de recomeçar. Né? E todos os dias, Deus é conosco. A cada segundo da nossa vida, Ele está ali nos guiando, nos protegendo, nos libertando. Porque a todo momento, nós estamos recebendo o milagre de Deus. Só pelo fato de nós acordarmos pela manhã, abrir nossos olhos, respirar, já é um grande milagre de Deus. Então, a todo momento, Deus está fazendo um milagre em nossas vidas. E por isso nós temos que agradecer, nós temos que louvar o santo nome do Senhor, porque Deus é tudo em nossas vidas. Sem Ele nós não somos nada. Então, que nessa noite nós possamos agradecer por esses milagres, por essas bênçãos que o Senhor tem nos dado, por esses momentos, né, de prazer, esses momentos que Ele tem, de vida que Ele tem nos dado, para que nós possamos desfrutar nessa terra o melhor que Ele tem para nós. Então, que sejamos obedientes, sejamos agradecidos ao Senhor, porque Ele merece toda a nossa honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Então, vamos nesta noite, abrir nossos corações, louvar de coração, fazer o nosso melhor para Deus, né? E deixar que Ele venha e que Ele nos transforme, que Ele nos fortaleça. Né? Vamos engrandecer o santo nome do Senhor. Deus está aqui, Ele se faz presente neste lugar. Então, vamos abrir nossos corações e deixar o Senhor falar conosco. Pai, fala conosco nessa noite, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos sentir a Tua presença, meu Pai. Seja conosco, Espírito Santo. Derrama da Tua graça, do Teu poder sobre nós. Derrama, Senhor, da Tua unção neste altar, sobre o mensageiro desta noite, Pai. Seja com ele. Use-o como Teu instrumento, Senhor. Fale em nossos corações, de maneira que nós possamos entender, Pai, a Tua mensagem, Senhor. De maneira que nós possamos, Pai, saímos daqui transformados, cheios da Tua graça. Visite aquele que está em sua casa nesse momento, Senhor. Aquele que algum dia, por algum momento, vão ouvir a mensagem de hoje. Que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa encher, que o Senhor possa, Senhor, dar a bênção, dar a vitória, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Seja em cada lar, seja com cada família, meu Pai. Restaura, Senhor, cada coração. Restaura, Senhor, os casamentos que estão sendo destruídos, Pai. Que o Senhor possa restaurar. Restaura a saúde. Restaura, Senhor,
as dores, Pai. Restaura, Senhor, o cansaço. Dai-nos força, Senhor. Dai-nos fôlego, Senhor. Dai-nos, Senhor, o teu pão de cada dia, Senhor. Não permita que nós esmorecemos, Pai. Não permita, Senhor, que nós saímos da tua presença, Senhor. Mas que cada dia nós possamos ter mais sede, mais desejo de estar na tua presença, mais desejo de louvar, de engrandecer teu santo nome, porque tu és bom, Senhor. Tu és o nosso Deus, é o nosso Salvador, é o Deus vivo que nós cremos, é o Deus vivo que sempre está conosco, Pai. Que a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém e graças a Deus.
passou, tudo que ficou para trás. Eu olho pra Jesus, corro pra Jesus, o seu amor nos chama. Faça morada em nós, Senhor. Realmente, que nós consigamos abrir o nosso coração. Que eu estava lendo essa semana, né? Que estava justo aquilo que nós já sabemos, né? Deus, Ele não é intruso. Deus não entra sem pedir. Ele pede se pode entrar no nosso coração, na nossa vida. Não é como o inimigo que nós temos, que entra em qualquer lugar, que fala o que não deve, a hora que quer, e a gente às vezes dá atenção. Mas Deus não. Deus é educado, né? Ele faz tudo certinho, e Ele só entra na sua vida se você falar: faça morada em mim, Senhor. Então fale isso, pede isso para Deus, que Ele faça morada no nosso coração. Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Hoje eu vou falar, está lá em Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18, versículo 17 até o 25. E o tema que eu coloquei é que não existe limite para o perdão de Deus. Que bom isso, né? Não existe limite para o perdão de Deus. Nós vamos trabalhar um pouquinho esse tema, mas antes nós vamos estar falando sobre dízimos e ofertas, né? Hoje nós ficou um dia atrasado a ceia, era para ter sido no segundo domingo, nós não conseguimos fazer, devido a alguns problemas técnicos. Nós tivemos probleminha aí, não deu para fazer. Nós estamos fazendo hoje, e a gente consagra, né? Todos os dizimistas e ofertantes. Não é nada de mágica, não é nada fora do comum. Simplesmente a gente coloca o óleo ungido nas mãos daqueles que ofertam e dizimam, para que Deus continue abençoando, né? E abrindo as portas para todos nós. É somente isso, nada demais, para que a gente confie mais em Deus e saiba que Ele está sempre à frente de tudo o que nós fazemos. Então eu queria pedir à pastora Ana para estar aqui à frente, fazendo a oração. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós ungimos agora as mãos daqueles, Senhor, que vão ofertar na Tua casa, aqueles que vão dizimar, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa dar, Senhor, porção dobrada a cada um, meu Pai. Dai, Senhor, aquilo que cada um de nós precisamos, aquilo que nós merecemos, porque tudo vem de Ti, Pai, e tudo é para Ti, Senhor. Então, que o Senhor abençoa, que o Senhor prospere, Senhor, neste lugar, que o Senhor prospere, Senhor, neste altar, prospere nas nossas vidas, físico, espiritual, material, Senhor. Dai a benção, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu consagro ao Senhor este óleo, Senhor, que seja como símbolo da prosperidade em nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor nos dê a graça, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
consagrados. Eu estou achando que está baixo o som, mas eu tenho medo de erguer e fazer um... Não, é baixo aqui, né? Eu fico sem retorno. Tá bom, né? É que a gente ergue da microfonia, então eu tenho que erguer devagarinho, com jeitinho, mas tá bom. Aleluia. Eu quero falar, antes de começar, nós vamos estar orando esse culto de hoje, quero fazer pela saúde do Fábio, né? O Fábio está lá com Covid, que Deus abençoe a vida dele, que dê a cura. Quero também orar, e colocar nas nossas orações a Letícia, nossa outra colaboradora, né, que também o Senhor esteja na vida dela, tira todos os pensamentos ruins, coisas ruins que possa estar passando na cabeça e problemas físicos que saiam todos em nome de Jesus. Vamos orar pelos dois. Eu não sei se tem mais alguém que vocês queiram orar também, a gente já coloca desde o começo aqui, mesmo que a gente esqueça de falar no final, já faz. Vamos orar também pelo dedinho da Dona Ivone. Vamos orar pela Dona Ivone inteira, né? Mas que o dedinho dela funcione cada vez melhor, né? Que ela está enrolada com aquele dedo lá. Oh, meu Deus. Mas vamos orar então para essas 3 pessoas. Se tiverem mais alguém, coloquem. Se você está ouvindo a live e quer colocar um pedido de oração, coloca, que a gente sempre dá uma olhadinha. Se não conseguir olhar, mas no final a gente marca o nome, coloca na caixinha. E a gente ora todo domingo por aquela caixinha de oração. Então, se você às vezes não consegue lembrar, pode colocar até no outro dia, se você assistir a live e falar, eu queria colocar o pedido, pode colocar embaixo, orar pelo meu irmão, fulano de tal, orar, e a gente já marca no papel, coloca na caixinha de oração, e a gente ora todos os cultos, né? A gente ora pela caixinha. Eu queria falar também hoje, uma coisa que eu não costumo falar, né? Mas nós temos um curso de teologia, toda segunda-feira, aqui na Fanatel, das 7 da noite às 21 horas, das 19 às 21. É um curso de teologia básica e é gratuito. Nós já estamos com uma turma boa, mas eu gostaria muito que mais pessoas viessem, né? Porque a bênção é grande, né? É um curso muito bom e é gratuito, você não tem que pagar nada. É só ter a disponibilidade de vir até aqui, que nós fazemos aqui, é em loco, né? Eu quero convidar todos vocês. Tem muita gente que às vezes quer fazer, gostaria de fazer teologia, mas é caro às vezes para fazer em certos lugares. Então, aproveita aqui que Deus colocou no nosso coração para estar dando esse curso gratuitamente. Então venham, aprendam. E vale a pena, com certeza. E nós estamos também lançando outro curso essa semana agora. Nós lançamos na sexta-feira, mas nós vamos estar lançando mais ainda nessa semana. É um curso de missões urbanas. Tá? Então nós já está basicamente formatado o curso. Eu trabalhei esse fim de semana inteira nele. Falta pouca coisa para terminar. E nós queremos também que tenha muitas pessoas que às vezes estão na igreja e tem vontade de trabalhar e não tem lugar, né? Às vezes a igreja está muito cheia, tem muitas pessoas e a pessoa fica ali, não sabe o que fazer, ninguém dá nada para fazer. Então vem fazer o curso de missões urbanas, né? O que é missão urbana, pastor? Missão urbana não é bem um evangelismo e também não é missões, porque nós temos como uma característica que missões é quando a gente sai do país, normalmente. É quando a gente vai para outro país ou vai para outro estado, vai em lugares ermos, né, lugares meio perdidos no meio do mato aí para fazer missões. Ótimo. Precisa fazer, são missões transcontinentais, né? São missões transculturais. Então a gente precisa ter essas pessoas que fazem isso também. Mas nesse caso, o que nós estamos propondo é um outro tipo de curso. Não é um evangelismo simplesmente, é um curso de abordagem. Missões é penetrar, é chegar junto, né? Missão é uma palavra que vem do latim e significa enviado, enviar, enviado, mission, né? Então a gente quer preparar essas pessoas para que as igrejas depois enviem.
Porque às vezes você não consegue lugar para pregar, não consegue lugar para cantar, não consegue lugar na igreja que tem muita gente, ou não te dão oportunidade. Você faz o curso e aí você consegue. Não precisa nem fazer nada, né? Não precisa ninguém mandar, mas melhor ainda se o pastor te mandar fazer missões urbanas. Aí você vai numa favela, vai na sua vizinhança, vai no seu quarteirão e sabe como abordar as pessoas. Então é um curso muito, muito, muito bom. Eu espero que tenha pessoas que queiram fazer, né? Porque às vezes a gente fala que o curso é muito bom, mas ninguém quer fazer, né? Então é muito triste para a gente que prepara, para a gente que quer dar um curso, que quer fazer as coisas, e as pessoas olham com desdém, né? Como se fosse, nossa, mas tem que ir aí? Nossa, mas tanto tempo? Nossa, mas tem que comprar apostila? Nossa, mas tem que, sabe? Eu não entendo o que as pessoas esperam, né? Eu fico chateado com isso, porque a gente faz com o maior amor as coisas, né? E a gente recebe um desdém tão grande das pessoas que fica até chato, né? Não sou só eu sei que a maioria das pessoas que faz esse tipo de coisa recebe isso. Mas se Deus colocou isso no meu coração, eu acho que tem muita gente que precisa desse aprendizagem. E eu também preciso, né? A gente quando dá aula, a gente aprende mais do que aqueles que estão sentados ouvindo, né? Então que Deus nos abençoe e que esse curso seja uma coisa próspera, maravilhosa e abençoada, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Não existe limite para o perdão de Deus. Ezequiel capítulo 18, no versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ele retém a mão para não pecar, e não empresta visando lucro, nem cobra juros. Guarda as minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá. Mas seu pai morrerá por causa de sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de guardar todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não leva a culpa do pai, nem o pai leva a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu, e obedecer a todos os meus decretos, e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu. Devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Se porém um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios deverá ele viver? Nenhuma das coisas justas que fez será lembrada, por causa da infidelidade de que é culpado, e por causa do pecado que cometeu, ele morrerá. Contudo, vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo? Ouça, ó nação de Israel, o meu caminho é injusto? Não são os seus caminhos que são injustos? Glória a Deus. Amém. Que seja feita a vontade do Pai. É uma palavra bem complexa, né? Ezequiel falando para o povo o que Deus mandou falar, né? O povo estava cobrando. Essa tosse não quer ir embora, né? Quando liga o ventilador, tosse. Tira o ventilador, esquenta. Oh, meu Deus do céu. Mas tá bom demais. Mas essa passagem ela é muito intrigante, né? Então ele fala que o pai, o filho não vai herdar, né, os pecados do pai, né? E também o pai não vai herdar os pecados do filho. Existem algumas passagens que falam que vai passar de pai para filho. Algumas ofensas e algumas coisas que os pais fizeram que foi tão grave, como quando eles condenaram Jesus, né? E eles mesmo falaram, né, que
meus filhos pereçam por 10 gerações. Entende? Eles mesmo pediram. Não foi Deus que falou. E eles ficaram 10 gerações, mais de 10 gerações praticamente, fora 2.000 anos, fora de Israel. A gente não consegue pegar essas coisas, né? Porque a gente lê a Bíblia tão superficialmente, a gente não se aprofunda. Mas aqui em Ezequiel está falando tudo isso. Vocês perguntam por que o filho não partilha da culpa? Ó, se ele fez tudo certo, se ele é justo, por que ele vai partilhar? Entende? Então, nós devemos orar, nós devemos às vezes prantear, nós devemos clamar pelos nossos filhos, ou pelos nossos pais, se eles estiverem em pecado. Mas nós temos que entender que o pecado dele não vai me afetar. Entende? Eu tenho a possibilidade de ser salvo sem ele. E ele também tem a possibilidade de ser salvo sem o pai. Ou a mulher e o marido, é a mesma coisa. Mas vocês veem que coisa interessante, né? Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá. A gente não consegue entender isso, né? Para nós seres humanos que somos ruins, eu sou ruim, gente, eu não sei se eu perdoava não. Tem uns caras aí que eu não perdoaria, né? O nego roubou, mentiu, fez tanta falcatrua, e se ele ficar bonzinho, Deus vai perdoar ele. E é capaz dele entrar no reino do céu e Deus vai olhar para ele e falar assim: você não perdoou, ele vai para o inferno. E eu vou para o inferno. Não é estranho? Mas está aqui a palavra. Não sou eu que estou inventando as coisas, está aqui. Vocês falam que eu falo muito duro as coisas, que eu falo, mas está aqui na palavra, que eu não estou falando nada fora da palavra. Está dentro da palavra. Então, pode ser que o beira-mar, pode ser que esse médico lá, que é anestesista, que a gente todo mundo condenando ele, se ele se arrepender, e se ele entrar no caminho do Senhor, né? Se ele obedecer todos os decretos, que são as leis de Deus, ele pode ser perdoado, gente. Hitler pode ter sido perdoado. Quem sabe? Todos os bandidos do mundo, todos, porque Deus quer dar chance para todo mundo. Só que o que eu falo para vocês é aquilo que eu sempre falo. Só consegue pedir perdão aqueles que já têm a bênção, a graça, o Espírito Santo, e se desviou. Quem não tem a graça não tem força para pedir perdão. Isso é uma coisa, não adianta, o cara pode ser o maior bandido do mundo, mas se ele era um cara agraciado, se ele recebeu o Espírito Santo e ele se desviou porque ele ficou bravo com o pastor, com o padre, com a mulher, com não sei o que, e saiu fora e está arrebentando tudo, vai chegar uma hora que vai dar uma virada e vai mudar. E ele vai pedir perdão e ele vai voltar. Por quê? Porque ele tem a graça do Senhor. Mas aquele que não tem a graça, aquele que não recebeu, aquele que não tem o Espírito Santo, ele não vai voltar. Ele vai ser bandido até morrer e vai se acabar no fogo do inferno. Né? Você vê que no 22 aqui fala assim: não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que ele cometeu. Você vê? A gente às vezes tem algum pecado, né? Que foi lá longe, já pediu perdão, já não quer lembrar mais daquilo, mas a gente lembra como ser humano. A gente ainda dói às vezes, fala, nossa, eu não devia ter feito aquilo lá, né? Puxa vida, fiz. Já foi, já passou, já... Mas é o que Deus fala aqui: não se terá lembrança de nenhuma das suas ofensas, daquele que realmente seguir a decreto de Deus. Por isso, se você fez alguma coisa errada lá no fundo e se arrependeu e voltou para Deus e está seguindo as leis do Senhor, está amando, está fazendo tudo que Deus pede, Ele já se esqueceu das suas mazelas. Isso tudo devido às coisas justas que você fez. E ele fala ainda, né? Deus fala, teria eu prazer na morte do ímpio? Você acha que Deus tem prazer em matar alguém? Tem gente que acha, né? Fala assim, Deus, esse é o Deus que vocês pregam, que manda matar, que faz isso. Claro que ele faz. Ele tem que extirpar o mal. Ele tem que tirar aquele que não presta. Entende? Mas ele não fica feliz com isso.
Ele não fica feliz. Mas também fala assim, se um justo se desviar da sua justiça, veja bem, tem gente que fala que uma vez salvo, acabou, né? Não vai sair mais da salvação. Não é bem isso, a gente não sabe, né? Mas se alguém se desviar da sua justiça e cometer pecado, nenhuma das coisas justas que fez será lembrado. Então, tudo que nós fazemos aqui, tudo que nós queremos ser honesto, bom, a partir do momento que eu me desviar da justiça de Deus, ele vai se esquecer de tudo isso. Não vai adiantar eu chegar lá na frente dele e falar, mas Deus, eu pregava o evangelho. Deus, nós fazíamos culto 2 vezes por semana. Deus, a gente orava. Ele falou, não me lembro de nada disso. Afasta-te de mim. Está aqui, Ezequiel. Leia Ezequiel 18 em casa. Vocês vão ver. E aí alguém fala, né? Mas o caminho do Senhor não é justo? Ouça, ó nação. E aí Deus pergunta, se o meu caminho não é justo? Ou será que os seus caminhos aqui não são justos? Porque se vocês estiverem caminhando comigo, o que ele falou lá em cima? Vai esquecer de todos os seus pecados. Mas quando vocês saírem do caminho do Senhor, vai ser lembrado todos os seus pecados. Então não é o caminho de Deus que está errado, é o nosso caminho que nós fazemos, porque nós queremos, porque nós achamos que é certo, porque o corpo é meu corpo, minhas regras, minha vida. Eu tenho direito de ser feliz. Eu já falei muito isso quando era jovem, e fazia cada coisa errada. Porque eu tenho direito de ser feliz. Ainda bem que Deus esquece dessas coisas quando a gente serve a Ele, senão a gente estava ferrado. Não é verdade? Mas a gente tinha direito de ser feliz. Quantas vezes eu falei isso? Eu tenho direito de ser feliz. E se para ser feliz tem que beber, para ser feliz tem que trair a esposa, para ser feliz tem que sair, sei lá, fazendo um monte de bobagem. Para ser feliz tem gente que tem que roubar, tem gente que tem que usar droga. Entende? Esse capítulo de Ezequiel mostra de modo muito claro que é a perseverança na fé e a santificação que mantém o cristão na prática da justiça. A maior e melhor evidência da salvação, que é pela graça mediante a fé. Então a salvação é pela graça de Deus, mas é mediante a nossa fé. Depende de nós? A salvação ela é gratuita, não depende da gente, não depende de fazer nada. A única coisa é que nós temos que ter fé, nós temos que ter uma reação. Porque tem alguns que falam assim que não depende nada da gente, não depende de nada, é só a graça de Deus, ela faz tudo sozinha. Mas, imagine, Deus me dá a graça e eu não estou nem aí, eu não acredito, eu não tenho fé, eu não faço nada. Qual é a resposta para isso? Então, eu acredito nisso, é mediante a nossa fé, pela graça de Deus, a salvação é gratuita, é Ele que faz tudo. Porque mesmo que eu tivesse fé, eu não sou puro, santo o suficiente para ser salvo. Entende? Então não é a minha fé que me faz ser salvo, é a graça de Deus, é a plenitude e a misericórdia de Deus que me salva. Mas eu preciso acreditar nessa salvação. Eu tenho que acreditar em Jesus. Eu tenho que acreditar em Deus. Eu tenho que acreditar no que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós vamos ter a Santa Ceia, servir a Santa Ceia. Se eu não acreditar em nada disso, se eu não acreditar, fala, mas isso é tudo coisa de religiosidade. Você não precisa. Tá? Pode até não precisar, mas eu creio no Senhor. Eu creio que foi a última ceia, que Ele falou, faça isso em minha memória. Vamos fazer. O que tem de errado? Vamos fazer. Não tem nada de heresia, de nada errado. Se alguém chegou a se interessar, a inteirar do caminho do Senhor, conforme exigido pelos seus mandamentos, e essa pessoa retorna depois da prática para a iniquidade, na qual viverá, isso comprova que tal pessoa não foi justificada por Deus e não foi salva por Ele, que não nasceu de novo do Espírito. Isso é outra coisa, né? A graça, ela é gratuita, é dom de Deus. Mas o que Jesus falou para Nicodemo? Vocês lembram? Você tem que nascer de novo. E ele falou, mas eu sou velho, eu vou nascer como? Eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Entendeu? Ele não entendeu. Ou se entendeu, quis fazer gracinha.
Mas quantas pessoas não conseguem entender isso hoje? Você pode ter 70 anos, 90 anos, 100 anos, ou pode ter 20, 15. De qualquer maneira, nós precisamos nascer de novo. Mas eu nasci num berço evangélico, meu pai é pastor, minha mãe é missionária. Tem que nascer de novo. Um segredinho eu vou contar para vocês. Tem que nascer de novo. Só assim nós vamos receber a graça do Senhor. E nascer de novo não significa tomar banho de piscina, nem de rio, nem de mar. Nascer de novo é aqui dentro. É abrir esse coração. Lavar os pecados, as imundícias que tem aqui dentro. E falar, eu sou um novo homem. Sou uma nova mulher. Não vai mais pecar? Claro que vai. Mas daí vai ter uma segurança. Que eu peco. Mas eu já peço perdão. E eu procuro não pecar, lógico. Eu procuro nunca pecar. A ideia do verdadeiro cristão é ele nunca querer pecar. Mas a gente peca porque nós somos fracos. Né? Isso é uma coisa que a gente lê lá em Paulo, você vê isso. Paulo está falando direto, isso aí, que nós somos fracos. Ele também era fraco. Todos nós pecamos, mas não tem problema, entre aspas, né? Se a gente sabe que aquele pecado que a gente faz é o pecado da cobiça, pecado do orgulho, às vezes, é pecado de um olho gordo, né? O pecado, às vezes, de uma ganância. Acontece. Né? Você vê uma televisão por quinhentão que custa 5 mil, você fala, vou comprar, e depois toma uma tungada na internet, né? Perde quinhentão. É ganância. Para que fazer isso? Né? Não precisa fazer. Mas eu já fiz. Eu já comprei coisa assim, achando que era uma beleza, né? Nossa, que maravilha. Ai, eu vou comprar, meu. Senão vai outro comprar na minha frente e vou perder. E daí eles põem assim, está acabando o estoque. A gente vai comprar correndo. É ganância. O que é isso? É pecado? Claro que é pecado. Mas Deus sabe que é um pecado que não... Né? A gente tem que pedir perdão. Além disso, perde dinheiro ainda, né? Aquele que vive na prática da iniquidade e se converte e persevera na fé e na santificação, não se fará mais lembrança dos pecados que tal pessoa praticou. Mas o cara era assassino. O cara estuprou pessoas, foi preso, ficou 20 anos preso, agora saiu, é pastor da igreja e prega com uma autoridade. E tem gente falando mal dele, porque o cara. Mas ele se arrependeu, ele se entregou. E aqui está escrito, toda a sua iniquidade, seu pecado será esquecido. Deus esqueceu. Nós não esquecemos. Nós não perdoamos porque nós somos ruins. Mas Deus olha para aquela pessoa e sabe que ela realmente se arrependeu. Mas não queira enganar Deus, não. Fazer de conta que você se arrependeu, não vai adiantar. Esse capítulo, né, de Ezequiel relaciona as boas obras de justiça, que são evidências de quem realmente é justo diante de Deus. Certamente não são essas boas obras a causa da sua salvação, que sempre vai ser a graça, não vai ser a boa obra, né? É a graça que faz isso. Mas a sua melhor evidência, conforme já comentamos. Todavia, não podemos esquecer que esse capítulo não foi escrito para a igreja, debaixo de Cristo. Né? Ela foi escrita para um povo que estava debaixo da lei. É diferente, é um pouco diferente, né? A realidade de cada um. Ele se interessava apenas... essa passagem, ela fala só com os israelitas. Não fala com o povo, mundo inteiro. Nessa passagem, porque Deus só falava com os judeus. Ele não falava com o povo egípcio, os outros povos ele não falava. O povo dele era israelita. Depois de Jesus que ele começou a falar para todo mundo, né? Mas as mensagens de Deus, elas servem. Mesmo lá no Antigo Testamento, elas servem para nós também. É que às vezes o jeito de entender é um pouco diferente, né? As ameaças de morte e a promessa de preservação da vida têm a ver com as promessas de bênção e as ameaças de maldição contidas na lei de Moisés. Então, lá no Antigo Testamento, tinha muito essa coisa de matar, né? Pecou, morre. E Deus mandava matar mesmo, apedrejar, tinha um monte de coisa, né? A mulher adúltera, por exemplo, pela lei de Moisés, ela tinha que ser apedrejada e morta. Não tinha perdão de falar, né?
Era apedrejada e morta, não dava nem tempo de arrepender. Quando ela vira, estava morta, né? Então, por isso que essa passagem era um pouco pesada quando ela fala da morte e tal, porque ela é escrita no Antigo Testamento, né? Então a gente transforma um pouquinho, ameniza um pouco, para a gente entender no Novo Testamento. Devemos lembrar também que o que deu ocasião a essa mensagem que foi dada por Deus ao profeta foi o provérbio que havia entre os israelitas de que eles não estavam sendo julgados porque fossem culpados, mas por causa do pecado de seus antepassados, conforme previsto na lei que Deus visitaria a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e a 4ª geração, que eles haviam reduzido para a forma proverbial de se dizer que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram embotados. Então tinha um provérbio que falava isso, né? Pelos pecados dos seus pais, os filhos até a 4ª geração serão pecadores, vão pagar por isso. Aí Ezequiel, Deus falou através de Ezequiel isso aí que ele falou, que não tem, o filho não tem que pagar o pecado do pai, nem o pai tem que pagar o pecado. Então, o que é certo é isso. Nós falamos muito, às vezes eu já li até livros sobre isso, né, de maldições hereditárias, né? E a gente acha que a maldição hereditária ela existe na Bíblia, e não é bíblico. Existe essa passagem, realmente existe, né? Existem mais algumas também. Quando o próprio povo pede, como pediu na época de Jesus, aí não tem muito jeito. Mas numa coisa natural, não pode ser. Você imagina um pai que peca e o filho vai pagar o pato? Você faz um pecado, a paola vai pagar o pato. Os netos, os bisnetos, trisnetos, 10 gerações, ou 4 gerações, chega até trisneto, né? Imagine. Todo mundo pagando o pato porque você pecou. Não é assim, está escrito lá que não é desse jeito. Então Ezequiel, ele estava respondendo, né? Deus, através de Ezequiel, estava respondendo a esse questionamento do povo. É isso que eles estavam perguntando. Então, para demonstrar que nunca havia desobrigado ninguém da responsabilidade pessoal e individual, o Senhor enfatizou que cada pessoa vive ou morre, né, por causa da sua justiça, por causa dos seus próprios pecados e não por causa dos pecados dos outros. Então, eu vivo pela minha justiça, né, perante Deus, e morro pelo meu pecado perante Deus. Não pelo pecado do meu filho, da minha amiga, do meu amigo. Eu não morro pelos outros. O princípio legal de de visitar a iniquidade dos pais nos filhos na antiga aliança tinha por alvo reforçar a responsabilidade individual da qual eles estavam procurando se eximir. Porque à medida que os pais são irresponsáveis, a tendência é que os filhos sejam mais responsáveis ainda. E era apenas isso que o Senhor queria evitar, e não agir de forma injusta, fazendo com que o inocente fosse considerado culpado. Então eles tinham esse provérbio, era um provérbio, né? Esse provérbio ele falava isso, né? Se o pai era irresponsável, provavelmente o filho também seria. Se o pai era pecador, provavelmente... A gente ainda tem essa ideia, né? Ah, mas o pai é bêbado, o filho dele, né? Ah, o pai é vagabundo, o filho também vai ser. Né? É uma coisa que nós sentenciamos, depois o filho sai um varão valoroso, trabalhador, honesto, né? Dá de 10 no pai. Porque não existe isso. Como pode existir também. Porque existem filhos que seguem o pai. Né? O pai é vagabundo, o filho é vagabundo também. E como a gente já viu muitos pais vagabundos, que o filho saiu super honesto. E ao contrário, muitos pais trabalhadores que criou filho vagabundo, safado. Não é? Então não depende uma coisa da outra. Depende da índole, depende do seu conceito de vida. Depende de como você vive a vida e pensa a vida. Não adianta, não é outra coisa. O que a propósito constava na lei de Moisés para que os juízes não viessem a condenar pessoas que fossem inocentes, né, das coisas que fossem acusados, ou então que culpados fossem declarados inocentes por eles. Então não procedia a acusação dos judeus em relação ao Senhor, dizendo que ele não era justo. Porque a ideia, né, no início da passagem, que eu não li ao início, os judeus estavam reclamando de Deus que essa passagem era muito injusta. Porque Deus condenava a mim pelo problema do meu filho, do meu pai? Por que eu tinha que pagar pelo pecado? E aí ele estava dizendo que não é isso, que não tem isso.
É algo muito triste quando a justiça é distorcida. Quando ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. É o que está acontecendo hoje, né? E é justamente isso que costuma fazer os ímpios. E dessa forma, os judeus estavam comprovando que eram ímpios e não justos, porque julgavam que o caminho deles é que eram justos e não o caminho de Deus. Então eles faziam as leis do jeito que eles queriam, viviam do jeito que eles queriam, e quando questionado, eles falavam que aquilo que era o certo. E não era aquilo que Deus tinha colocado. É uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado na vida da gente. Porque muitas vezes a gente lê a passagem, interpreta do jeito que a gente quer e vive conforme aquela interpretação que está errada. A gente vê doutrinas das igrejas muitas vezes desse jeito. A doutrina errada, colocada de uma maneira errada e fazendo as pessoas pecar praticamente, porque está errado, está fora de propósito. E as pessoas são teimosas, né? Fala que está errado, você mostra, põe na Bíblia, coloca, e a pessoa fala, não, a minha igreja é assim, eu aprendi assim, e vou morrer assim. E o Senhor, revelando que não é apenas justo, mas também misericordioso e perdoador, ainda assim convocou aqueles ímpios do seu próprio povo a se converterem, convertendo-se de todas as suas transgressões para que não fossem levados para a iniquidade. Ezequiel 18:30 fala assim, porquanto, ó nação de Israel, eu os julgareis a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do Senhor, arrependam-se, desviem-se de todos os seus males para que o pecado não cause a queda de vocês. Ele falou isso ainda, né? Ó, gente, se arrependam, vocês estão errados. O caminho certo é esse, não é esse que vocês estão seguindo. Muda de caminho. E se vocês mudarem, vocês vão ser felizes, vai dar tudo certo. E rogou que lançassem fora todas as suas transgressões que haviam cometido contra ele, e que criassem um novo coração, um espírito novo. Lá em Ezequiel 18:31 ele diz, livrem-se de todos os males que vocês cometeram, e busquem um coração novo, um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel. Por que se deveriam morrer? Procura um coração novo. É isso que Deus está falando para nós. É isso que Deus está falando para todas aquelas pessoas que a gente fala de Jesus e ele dá uma de... eu vejo. Hoje eu não tenho tempo. Tem que trabalhar. Tem que ganhar dinheiro. Tem que estudar. Tem que viver minha vida. Tem que viajar bastante. Né? Depois que eu ficar velho, aí eu vou atrás de Jesus. Ele está falando, mude agora o seu caminho. Mude agora. Feliz somos nós que já mudamos, né? Felizes somos nós que tivemos tempo de mudar. Afinal, o Senhor não tem prazer na morte de ninguém. Ele quer que o ímpio se converta. A gente não quer. Falando sério, nós somos seres humanos, nós não queremos. Você conhece um bandido que está preso, um vagabundo, safado? No fundo, você até pode orar por ele, pode fazer visita, mas no fundo mesmo, sabe? No fundo. Você não consegue aceitar que essa pessoa vai ser salva. Mas Deus se alegraria muito se ele fosse salvo. Então nós temos que começar a ter o coração de Deus. Entende? Nós precisamos começar a perdoar mais. E acreditar que aquele vagabundo que eu detesto, que eu odeio, que eu não posso nem ver, que ele fez mal para mim, para a esposa, para o filho. Eu tenho que perdoar. Eu tenho que entender que para Deus seria uma alegria se ele se voltasse para o Senhor. E eu tenho que orar para que ele seja convertido. E imagine aqueles então que são, né, normal, bom, não faz mal nenhum, mas só que não tem Deus no coração ainda. Quanto que nós temos que orar para essas pessoas? E muitos não têm Deus no coração porque não conseguem enxergar Deus na gente. Eles olham para a gente procurando Deus, mas encontram um homem, encontram uma mulher, encontram nós sem piedade, encontram nós que não sabemos perdoar, encontram nós que não sabemos falar de Deus, encontram nós que não somos misericordiosos. E eles falam, mas cadê Deus em você? Aonde está esse Deus que eu não enxergo? Eu queria esse Deus, mas você não tem esse Deus. Porque nós às vezes deixamos Deus tão escondidinho.
Porque nós temos que viver a vida. Nós temos que estar na moda. Nós temos que ganhar dinheiro. Nós temos que viver tudo que tem de propósito. Nós temos que aparecer. E Deus está falando, quem tem que aparecer sou eu. Que diminua você para que eu apareça, Deus fala. E nós falamos para Deus, que diminua o Senhor para que eu apareça. Porque eu não posso ser crente na frente dos outros. O que as meus amigas vão dizer na chá da tarde com as amigas e eu falar de Jesus para as amigas? Né? Sei que vocês não têm chá da tarde, estou falando para quem tem. Né? Mas não é. A gente fala, vamos tomar uma coca no sábado à tarde? Vai todo mundo lá, toma uma coca, come alguma coisa, bate papo, fala mal de todo mundo. Do penteado da fulana, você viu a cor do cabelo da Maria, né? Olha o vestido que a fulana foi, você viu na festa do dia? Meu Deus! Ai, fiquei sabendo do marido dela, vou te contar. Fala tudo. Fala de receita, fala tudo. Mas eu duvido que alguma dessas mulheres abra a boca e fale assim, Jesus te ama. Apesar de todas as dificuldades que você está passando, se alguém tiver com dificuldade, Jesus te ama. E eu posso apresentar você para Ele, se você quiser. Porque eu conheço Ele intimamente. Ele é meu amigo. E eu posso apresentar Ele para você. Porque a gente só consegue apresentar pessoas que nós conhecemos, não é assim? É muito difícil apresentar uma pessoa que eu não sei quem é, né? Posso até né? Esse aqui é o fulano, tal. Tem gente que faz isso, né? Nem conhece a pessoa e apresenta a pessoa. Mas normalmente a gente apresenta para as pessoas, aquelas pessoas que nós temos intimidade. Como que eu vou apresentar Jesus para as pessoas se eu não tenho intimidade com Ele? Se me falta proximidade. É isso que Deus cobra de nós. É isso que Deus quer falar. Essa passagem não é para o Novo Testamento, é do Velho Testamento. Mas ela tem uma mensagem que é para nós. Ela é super atual. Em todo caso, a palavra de Ezequiel, né, a palavra de Deus, nos alerta para a seriedade que se exige de nós quanto a considerarmos a possibilidade de transformar a graça em luxúria. Conforme lá em Judas 1,4 diz assim, certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça em libertinagem e negam Jesus, nosso único soberano Senhor. Você vê Ezequiel, lá atrás, 400 anos antes de Jesus, estava alertando a gente, cuidado, cuidado. Tem gente no meio de nós querendo tirar nossa graça, querendo tirar nossa fé, querendo dizer para você, não vá mais, não acredite mais, não tenha mais fé. Você precisa de dinheiro, você é uma moça bonita, né? Você é um cara rico, você é um cara bom, você é um cara honesto, por que você precisa de Deus? Tem gente no meio da gente, tirando o nosso foco. Infelizmente. E aí lá em Judas ele fala a mesma coisa. São ímpios, transformam a graça em libertinagem. O que é libertinagem? Não é só sexual. Libertinagem é fazer tudo o que eu quero contra a vontade de Deus. E a gente tem vontade. A gente tem vontade de fazer um monte de coisa, na hora que você olha e fala, meu Deus, não está certo fazer isso. Não posso fazer isso. Não devo fazer isso. Deus não vai se agradar. Se você consegue se livrar disso, glória a Deus. Porque não são poucos os cristãos que costumam usar o argumento de que podem permanecer no pecado porque estão debaixo da graça. Isso que é complicado, né? Muita gente fala isso, mas eu já fui, eu tenho a graça de Deus. Fui abençoado. Eu falo em línguas. Eu dizia minha oferta, eu vou na igreja todo domingo, toda quarta, toda terça. Eu sou do grupo de oração, eu vou no monte orar, então eu posso pecar.
ledo engano. O Senhor está seriamente interessado que seus filhos abundem na prática de boas obras. Mas não é boa obra para se salvar, porque não precisa. E consagrem seus membros à prática da justiça. Nós precisamos fazer justiça. Nós precisamos desejar justiça. E nós precisamos ser santos. Que ninguém seja, portanto, achado faltoso nessa parte, pensando erroneamente que estar sob a graça significa ter permissão de pecar. Muitas vezes, né? A gente fala, estou na bênção de Deus, está tudo bem, eu sou o cara, eu com Deus, vim com Deus. Posso pecar. É assim, né? Tem gente que pensa, né? Pensa que pode. Que nos cause horror a doutrina de que podemos estar sossegados quando pecamos, porque afinal basta crer que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Tem gente que pensa assim, né? O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, então eu posso pecar. Eu sempre digo para vocês, nós somos pecadores e nós pecamos infelizmente, mas não devemos pecar deliberadamente. O que é deliberadamente? Eu vou pecar porque eu quero. Pois Deus perdoa. Isso é deliberadamente. É que nem quando a gente quebra o regime na segunda-feira. Né? Segunda-feira eu começo o regime, aí segunda vem aquele pudim, né? Aquelas brajolas, aquelas coisas que a gente não pode resistir, a gente come. Né? Lógico que isso não é pecado, eu estou falando só para você entender, né? Perdeu a regra, saiu da regra. Qual que era a regra? Era não comer as coisas que engordam. E a gente vai na segunda-feira, na terça, que seja, e come. É só hoje. Aí a gente fala, né? É só hoje. Agora também não vou comer mais nada. Mas já comeu, já encheu de açúcar. É mais ou menos o que o pecado faz. Depois que você pecou, não adianta. Não peque. Se você pecar, como a gente muitas peca normalmente, né? Pecou porque, sei lá, deu uma bobeira, pensou uma bobagem, falou um palavrão, falou alguma coisa, mas já pede perdão, já se arrepende, né? Então isso tudo que está falando aqui, a Bíblia não ensina, ao contrário, ela ordena que não devemos dar descanso à nossa alma enquanto não estivermos santificados, que devemos chorar pelos nossos pecados para que sejamos de fato bem-aventurados, e assim o sangue de Jesus mostrará toda a sua eficácia em nosso favor. Vocês entenderam? O sangue é para libertar, é para lavar os pecados. Mas os pecados só vão ser lavados por esse sangue se nós nos arrependermos, se nós não fizermos porque nós queremos fazer. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Aí eu faço um aborto, depois fala, ai Deus, fiz aborto. O corpo é meu. Né? O sangue de Jesus lava tudo. Não lava. Esse pecado deliberado, ele não lava. Eu vou sair com o fulano lá. Só uma vez, vou lá. O que tem? Lavou, enxugou, está tudo novo de novo? Vamos embora. Depois o sangue de Jesus lava. Não lava. Entende? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Lembremos que Deus não odeia nada do que Ele criou. Deus não nos odeia, pelo contrário, Ele nos ama. Então, se alguém vier se perder, isso não terá sido pela vontade de Deus. Não é Deus que deixa de fazer alguma coisa, mas pelo próprio amor da pessoa às trevas. Nós amamos a escuridão. Nós amamos fazer as coisas escondidas. Não existe limite para o perdão de Deus. Ele não resiste a um coração quebrantado, nem rejeita um coração arrependido, mas tem que estar quebrantado e arrependido. Se for um coração soberbo, que fala assim, Deus tem que perdoar. Né? O sangue de Jesus tem poder. Eu pequei, mas Deus tem que perdoar, porque se não perdoar, eu viro a cara para Ele. Não vai adiantar. Se você já se arrependeu da sua velha vida de pecado, se você pediu perdão ao Senhor e crê que foi perdoado, não fique preso no passado, esqueça o que você fez, porque Deus já se esqueceu. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Viva a novidade de vida que há no Senhor. Acredite, Deus quer o melhor para nós. Deus quer fazer o melhor em todos os sentidos. Basta que a gente entenda, né, o que Deus espera de nós.
às vezes a gente se mutila, né? Às vezes a gente se castiga por coisas que não tem necessidade. Então nós temos que aprender. A gente às vezes vive no passado, a gente vive preso num pecado que cometeu há 10 anos, 15 anos, né? A gente vive preso em alguma coisa, fala, eu falei mal da minha mãe, eu briguei com a minha mãe morreu, não deu tempo de pedir perdão, não tem